Olá, continuamos com o entendimento sobre o processo CNV aplicados à metodologia dos 4 passos: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. O Dr. Marshall considera que na observação o primeiro passo é separar a observação da avaliação, isto é, observar o que vemos e ouvimos e o que nos toca e nos afeta em nosso bem-estar. Apenas observar, sem avaliar. Mas como eu faço isso, Isabel? Tão difícil observar algo que interfere no meu bem-estar sem levantar julgamentos. É preciso honestidade na expressão de nossos sentimentos. Mas antes, é preciso observar sem julgar. Quando a observação vem acoplada da avaliação, cai a probabilidade de comunicarmos realmente o que queremos transmitir. E daí é recebido com críticas, julgamentos e há uma perturbação, um conflito ou uma resistência. Claro, a CNV não indica a isenção total da avaliação. Ela apenas sugere que saibamos separá-las para evitar ruídos da comunicação, generalizações e rótulos. Uma avaliação sob a perspectiva CNV é baseada nas observações específicas de cada momento e contexto. Assim como o mundo, o processo CNV é mutável, sofre transformações a cada ação e escolha, repletos de funções, abordagens, dimensões e diferenças. Por isso, é incoerente aplicar soluções prontas, estáticas, curas rápidas e milagrosas a este mundo mutável e a este processo de comunicação também mutável. Lembra do que eu falei lá no início? A CNV não é um conceito fast food e não é solução mágica para ninguém. Então, a comunicação não violenta flui quando há um encontro nessas dinâmicas mutáveis, dentro do processo. Por isso, sempre falo aqui, respeite seu tempo, o tempo do outro, o clima e o contexto organizacional que está a sua empresa e adapte conforme tal. Marshall Rosenberg indica situações de como podemos separar a observação da avaliação. E eu vou adaptar ao universo das relações de trabalho com o cliente, ok? Vamos lá. Quando a comunicação vem associada do verbo ser, sem indicar a possibilidade de aceitação por parte da pessoa que está sendo avaliada, e quando não há especificação a quem se refere, ou seja, ao não especificar a observação seguida da avaliação, você generaliza. Por exemplo, esse povo do setor 3 é muito descompromissado, sendo que o setor 3 só tem um colaborador e um supervisor. Isso generaliza e o rotula as pessoas, todas suas esferas de atuação, e ainda mira em quem não tem nada a ver com o possível julgamento. Ao invés disso, a observação isenta de avaliação seria: quando você falta no trabalho, não avisa, comprometendo todo o serviço do dia, acho que você está sendo descompromissado com o nosso trabalho. Outro exemplo é quando usamos o verbo de condição avaliatória. Veja, Clara vive no celular e não se concentra no atendimento. Poderia ser: Clara, aqui no trabalho você se desconcentra no atendimento ao fixar sua atenção no celular. Confundir previsão com gentileza é outra modalidade da observação com uma avaliação. Fuja disso. Por exemplo, se você não bater a meta, geralmente será demitido. No estilo CNV, separando observação de avaliação seria: caso não consiga bater as metas, iremos ver como isso pode ser mudado. De outro modo, caso ainda assim insista nesse comportamento, teremos que realocá-lo para outra função, tendo prejuízo em seus vencimentos ou, dependendo do seu histórico, dentro da empresa, poderá ser desligado definitivamente. Mas Isabel, você não falou a mesma coisa nas 2 frases? Sim, mas de maneira diferente. Nesta última, justifiquei e especifiquei as consequências da ação de não bater a meta sem julgá-lo. Observe, evite as palavras nunca, jamais, sempre, raramente, frequentemente, em uma comunicação não violenta. As palavras extremistas configuram uma linguagem exagerada e julgadora, ou seja, associa a observação da avaliação, como por exemplo: nem vou tentar falar com meu chefe. Vive ocupado no telefone, celular, reuniões, nunca pode atender a gente. Ou ainda:
Nem adianta pedir a Paula, ela nunca está solícita quando precisamos dela. Só vejo ela se esquivando das tarefas, protelando o trabalho. Gente, isso pode ser até verdade, uma realidade em muitas organizações. Mas não são comentários como estes que irão resolver as coisas, certamente. Agindo assim, o chefe não irá atender o colaborador que reclama e a Paula, por birra, não vai mudar até que algo impacte diretamente no bem-estar dela. Por enquanto está sendo ganhar dinheiro, por meio de um contrato profissional, porém ela vem agindo e servindo quando ela quer. Lembra do que eu falei lá no início das nossas aulas. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém que seja pago para tal função. Cada um tem um livre-arbítrio para fazer o que quer e receber as consequências de cada escolha. Durante a formação do mural, indicado na aula anterior, ainda no passo da observação, chame seu grupo de colaboradores e peça que eles afirmem as observações feitas diante daquilo que lhes tiram seu bem-estar dentro da empresa. Feito isso, os escute e pondere junto com eles quais as afirmativas estão associadas ou desassociadas de avaliações. Considere as avaliações pré-julgadas. Elas, muitas vezes, estão disfarçadas das necessidades de quem as emitiu. Durante a formação do mural, indicado na aula anterior, ainda no passo da observação, chame seu grupo de colaboradores e peça que eles afirmem as observações feitas, diante daquilo que lhes tiram seu bem-estar dentro da empresa. Feito isso, os escute e pondere junto com eles quais as afirmativas estão associadas ou desassociadas de avaliações. Considere as avaliações pré-julgadas. Elas, muitas vezes, estão disfarçadas das necessidades de quem as emitiu. Dessa forma, conduz o processo até que chegue à elaboração do pedido sobre aquilo que foi observado. Tome consciência das avaliações feitas para que elas não se repitam ao longo dos próximos processos de relações no âmbito organizacional. Sobre as observações com e sem avaliações de julgamentos, trago uma cena da série N com E para ilustrar essa perspectiva. A situação se passa no contexto comunitário e escolar, mas nada impede de associarmos ao âmbito organizacional, onde encontramos várias interpretações errôneas e precipitadas de nossas ações e observações. Em um momento da trajetória de N, a garota órfã, em meio ao conflito de ver sua escola queimada e a prensa em que imprimia seus artigos do jornal da escola roubada de forma misteriosa durante um incêndio intencional, ela passa a agir compulsoriamente, envolvendo e afetando várias pessoas na tentativa de expor sua verdade, de fazer justiça. Contudo, por agir de forma intempestiva, por não observar nos moldes da CNV, ela afeta algumas pessoas ao seu redor. Há uma grande confusão e as más interpretações lhe isolam de todos seus amigos. Tudo isso porque N publicou um artigo polêmico e levantou várias ideias em uma comunidade conservadora. Em outro momento, um colega de N resolveu ler os artigos, junto aos demais, interpretando coletivamente cada frase. E assim, a comunicação do artigo realizada de forma reivindicadora trouxe muitos conflitos, inclusive a N, e por fim, teve suas necessidades estudadas, a partir de uma escuta empática. Acompanhe o trecho a seguir. Esta série é mais uma das dicas para verificarmos a comunicação não violenta em diversos momentos do longa. Em outra cena, N diz a frase abraçando o amigo que passa por um conflito pessoal. Não é o que o mundo tem para você, é o que você traz ao mundo. E nessa vertente cinematográfica e empática, eu convido a você a pensar o que você traz de bom para o mundo. O que você traz de bom para o seu local de trabalho, para a sua empresa, organização ou corporação. O que de bom você tem a oferecer às pessoas que convivem com você no trabalho. Observe suas qualidades, suas potencialidades, quais suas virtudes, quais suas habilidades e talentos. De que forma você pode servir usando o que de bom você traz para o mundo. Pense nisso, tome nota disso, valorize e aplique. Essa postura vai conduzir você à prática da comunicação não violenta.
Bem, a gente poderia apenas dizer o que é a comunicação não violenta, quem criou, os 4 passos e pronto, encerraríamos o curso, de forma bem superficial, não acha? Por isso, eu trago outros elementos que dialogam com esta temática, adapto a lógica do universo das relações de trabalho e com o cliente e convido à reflexão. Perceba que são nessas reflexões, apresentadas como exercícios, que você irá achar a sua maneira de praticar a CNV em seu trabalho. Por isso, fique atento aos exercícios. Continue conosco, mais uma CNV em prática na próxima aula. Até já!